pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, do canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vai ser um vídeo muito importante, muito legal. Temos nosso convidado aqui, o Renan. Ele é gerente de manutenção, trabalha com facilities e hoje ele vai compartilhar conosco um pouco das suas experiências, suas dificuldades e vai abrir um pouco o coração aqui com nós. Fala, Renan, tudo bem? Tudo bem, Henrique? E você, cara? Cara, depois do nosso probleminha técnico aí, resolvido, né? É, Graças a Deus você é um cara bem paciente. finalmente. Cara, então, nos conhecemos no MBA, que eu já comentei aqui no canal. Sim. E o Renan é uma das pessoas que enriquece muito o curso compartilhando suas experiências do dia a dia. E são tantas opções de temas que daria para o Renan falar com nós aqui. Mas hoje nós vamos trazer alguns pontos importantes de alguns desafios que ele encontra no dia a dia. Ô, Renan, quero falar um pouco sobre você, sua formação, porque você é chique, né, meu? Que isso, É cara, que engenheiro isso. quase da NASA, né? Não, quem me dera, Então quem me apresenta dera. aí pro pessoal do Eletrocutando. Bom, boa noite pro Henrique, boa noite pro pessoal. Henrique, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é sempre importante a gente poder passar um pouquinho de experiência aí para a galera. De repente, algum desafio que eu conseguir superar, de repente vai ajudar alguém, vai norteá-la aí de alguma forma. Mas vamos lá, eu me chamo Renan, eu tenho 29 anos, eu sou engenheiro civil e eletricista de formação, eu sou pós-graduado em gestão de projetos e agora estou cursando uma MBA de gestão de facilities. Foi onde eu Pouca conheci coisa, né? o nosso amigo Henrique. Rapaz, primeira coisa, você fez primeiro engenharia elétrica ou civil? A civil. Civil? A E por que civil. depois você optou por fazer elétrica? Cara, foi uma oportunidade. Eu trabalhava em uma empresa e precisava de um engenheiro eletricista ali no momento para poder assumir um contrato. Na verdade, precisaria de ou estar cursando ou ser já formado, né? Então foi uma oportunidade. Então foi útil ao agradável, mas as pessoas até falam: poxa, mas tão novo, duas engenharias. Cara, eu acho que a vida é feita de oportunidades. Então eu tinha acabado de me formar na engenharia civil e apareceu essa oportunidade e eu resolvi abraçar, cara. Então, assim, não me arrependo. Não é fácil, não vou mentir, não é fácil, mas eu sou um cara que eu gosto de aprender muito. Então, todo o conhecimento técnico, que é uma área que nós atuamos, é uma área ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante. Então, foi isso, cara. Foi isso que aconteceu. Foi uma oportunidade aí que eu recebi na minha carreira profissional e abracei. Você sentiu muita diferença entre os cursos? Cara, muita, porque a parte técnica da engenharia civil, eu entendo que ela não é que ela seja mais fácil, mas ela é visível. Então, por exemplo, de repente você vai fazer um dimensionamento aí, um cálculo estrutural, por exemplo, para executar uma edificação, uma obra de arte, que é uma ponte, um viaduto. Então, aquilo você consegue enxergar na prática, na hora Sim. de armar, por exemplo, uma viga, a bitola dos aços, a questão da costura da viga, da parte estrutural em si. Então, isso é uma coisa que você consegue ver. Na parte das instalações, geralmente você não consegue ver. Agora, você não consegue ver a energia caminhando pelo cabo. Você consegue ver, de repente, um disjuntor. Então, assim, as pessoas me perguntam, pô, qual que você acha mais fácil? Eu acho, não é que é a mais fácil, mas eu acho que a que é mais apresentável, vamos assim dizer, é a engenharia civil. Que no fundo é o que eu mais gosto, cara. É até bom tocar nesse assunto, porque já começa a primeira pergunta Sim, que eu separei para fazer para você aqui. Hoje você é gerente de manutenção, certo? sim, E trabalha sim, na área de facilities. sim, E no seu dia a dia, quais são os seus maiores desafios para, um exemplo, você comentou que tem serviços na área elétrica, que muitas das vezes fica em oculto, às vezes sim, você trocar toda a secção do cabo de alguma instalação, vai um dinheiro alto sim, e é um pouco mais difícil de você conseguir aprovação de budget, né? Quando você for fazer um serviço na área de civil, porque fica um sim, pouco mais visível. No sim. seu dia a dia, no seu trabalho, qual é o seu maior desafio para conseguir aprovar algum orçamento, conseguir convencer os seus pares que trabalham com você? Sim, cara, na verdade, eu acho que o maior desafio de qualquer profissão é a gestão do ser humano, da ferramenta ser humano. Mas com relação à parte técnica, o desafio, por exemplo, por que eu fui para essa área de facilities? Tá voltando um pouquinho. Eu acho que nós estamos numa fase no Brasil que nós temos muitos engenheiros para, de repente, pouca qualificação e pouco mercado. É isso que eu imagino. E assim, nós temos também um conselho que não nos apoia. É isso que eu sinto.
tá? Mas daí eu sempre atuei em obra desde sempre, tá? Inclusive é uma coisa que eu gosto, aprendi muito. Eu acho que todo engenheiro ele deveria ter como embasamento a obra, porque ela vai te proporcionar aí diversos conhecimentos em diversas áreas. Então eu trabalhei alguns anos em obra e por falta de oportunidade de mercado eu acabei indo para essa área de facilities, que na verdade o que eu faço é facilities que nós chamamos de property, gerenciamento de propriedades. Então eu faço facilities dentro de grandes empreendimentos. Mas só respondendo a sua pergunta, Henrique, cara, eu acho que como eu trabalho com equipes multidisciplinares, então assim, por exemplo, os meus superiores nem sempre são técnicos e isso eu acho que para você conseguir explanar tecnicamente que de repente o correto a se fazer não é o mais barato ou não é aquilo que está no seu budget, aí começa a complicar um pouquinho mais, porque você imagina, por exemplo, que você tem que apresentar um CAPEX ou um budget ou sei lá, uma reforma, uma obra de urgência, só que geralmente isso não custa barato. Sim. Isso envolve muito dinheiro, cara. Ainda mais por conta do pós-pandemia, os preços, por exemplo, da parte de instalações cresceu muito. Na verdade, na construção geral como um todo, tá? Então, assim, eu acho que o meu maior desafio, depois da gestão de pessoas, é tentar caminhar sobre essa linha de fazer o que é certo tecnicamente versus a verba que eu tenho disponível. E geralmente é Então, sempre muito apertada, né? geralmente é sempre para menos. É. 30%, 40% abaixo do que de repente você consegue aí para uma aprovação de repente para você trabalhar ao longo do ano. Eu acho que o grande desafio, pelo menos o meu grande desafio nessa área, é tentar encontrar esse equilíbrio do que é possível tecnicamente, é correto tecnicamente, atender toda a parte das legislações, NR, etc., versus o que eu tenho ali, a questão do que eu tenho aprovado. Geralmente, né, nessa área de facilities, inúmeros desafios, muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo. Você, sendo engenheiro civil, eletricista, a sua bagagem técnica, creio que te ajuda muito a você conseguir um embasamento técnico para mostrar a importância de executar esse serviço, né? Você encontra muita resistência quando vem serviços de reforma, um exemplo, precisar trocar a iluminação de algum galpão, você encontra muita resistência dos seus pares que às vezes não têm respaldo técnico, né, conhecimento técnico, não são da área técnica, ou eles aceitam tranquilo, entendem a necessidade. Quando você fala de norma, eles entendem ou para você é um grande desafio? Cara, na verdade, assim, geralmente a gente volta para aquela discussão de quanto isso vai custar. Tecnicamente, por eu ser um responsável técnico de um grande empreendimento, eu não sou questionado tecnicamente geralmente, tá? Mas isso não significa que de repente eu possa errar, Henrique. Então, a gente tem que ser humilde o suficiente para, não sei, cara, vou atrás. Vou tentar, vou ligar para um colega, vou fazer uma pesquisa na internet, enfim, a empresa que eu trabalho tem vários contratos, vou ligar para um outro gerente, algum outro coordenador do departamento técnico e vou tentar achar uma solução técnica viável, tá? Mas, geralmente, bate na questão da tecla do custo, porque, tecnicamente, tem que existir essa parceria, até mesmo pelo cargo que eu ocupo, tá? É lógico que a pessoa fala, pô, você é tão novo, mas já tem tantas pós-graduações, faculdade e tal, mas eu acho que isso nunca é demais a gente buscar o conhecimento, porque o mercado ele se atualiza também, as normas elas são atualizadas, os produtos, os insumos que nós usamos no dia a dia estão cada vez mais tecnológicos, cara. E assim, a tecnologia está aí também para nos ajudar. Então eu acho que a questão técnica, ela, por muitas vezes você não consegue demonstrar para pessoas que de repente você precisa de aprovação, tá? Eu até brinco quem tem o poder da caneta, mas uma coisa que me ajuda muito, que é uma ferramenta que eu trago de obra, é a questão de elaborar croquis. Então, muitas vezes ali na mão mesmo a gente tenta explicar para as pessoas, de fato desenhar, tá? Ou quando algo mais complexo, de repente a gente pedir a elaboração de um projeto, uma reunião ou, de repente, uma visita em algum outro contrato que foi adquirida essa solução técnica que a gente está propondo. Mas eu acho que essa questão do custo sempre pega. Um exemplo, se você precisa fazer, então, uma solicitação de reforma numa estrutura, uma reforma estrutural, você que faz o projeto, e procura entregar esse projeto em mãos para que a pessoa consiga ter uma noção do que é que vai ser feito. Então, o seu conhecimento técnico te ajuda muito no dia a dia, né? Sem ele, muito, cara. Talvez seria muito difícil, né? Muito, muito. Assim, geralmente, por exemplo, tudo depende da complexidade
da reforma ou da construção. Geralmente, o condomínio que eu trabalho, nós fazemos grandes reformas, tá? Então, assim, de repente, a gente tem que envolver outros profissionais, engenheiro calculista ou engenheiros eletricistas especialistas, por exemplo, em média tensão, que, assim, é uma coisa que, por mais que você aprenda na sua graduação, não é uma coisa que qualquer um consegue fazer, tá? Então, obviamente que eu tenho aí a consciência de buscar ajuda e capacitar o projeto tecnicamente para ser bem executado. É muito bom você ter tocado nesse ponto, porque eu mesmo, particularmente, tenho algumas dúvidas. Vamos supor que você tem alguns quadros espalhados dentro dos galpões que você gerencia, e esses quadros precisam entrar em readequações, seguir a norma NR10. Nesse caso, você que aponta o que precisa ser feito dentro desses quadros, ou você chama um especialista? Por exemplo, eu tenho um quadro e eu sei que ele não está atendendo a norma, e eu posso solicitar a visita de um fornecedor para que ele aponte para mim o que precisa ser feito, ou você mesmo aponta e fala, ó, esse quadro de distribuição, ele não tem DPS, não tem IDR, não tem TDR. Qual o seu cenário aí dentro hoje? Você aponta o que precisa fazer no quadro, ou você contrata uma empresa para fazer essa análise? Entendi. Boa pergunta, Henrique. É assim, por eu estar no contrato há muito tempo, eu já conheço lá da entrada do condomínio até a saída do condomínio, vamos assim dizer. Então, para este contrato, eu sei, na verdade, nós sabemos tudo que nós temos que executar. Obviamente, Henrique, que, por exemplo, quando você faz uma parada para uma preventiva de uma cabine, da cabine secundária, da cabine primária, você faz lá anualmente, por exemplo, a termografia. A termografia, ela vai te apontar, por exemplo, que você tem, sei lá, um transformador lá, não tá legal. Não está dentro do que a norma fala, ou que a temperatura de trabalho dele. Aí a gente começa a tentar entender o que a gente tem que fazer. Aí, obviamente, que nós temos que contratar um especialista. Mas, por exemplo, a parte de QGBTs, que é a parte de média, ou a parte de baixa tensão, o que tem lá, basicamente, eu sei que tem que fazer. Então, nós, na maioria das vezes, nós já sabemos o que nós temos que fazer, só que eu não faço isso com a equipe que eu tenho no contrato, tá? Que é a equipe de manutenção. Por 95% das vezes, a gente terceiriza. E quando terceiriza, então, você passa o escopo para essa empresa terceirizada. Aponta o que é para fazer e eles executam. Sim, aí como funciona, tá? Eu vejo a necessidade do contrato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de retrofitar um QGBT. Então, eu vejo qual é a necessidade, quais são os disjuntores, qual tipo de barramento, para onde vai, dimensionamento de cabo. Geralmente, esse escopo técnico parte do Renan. Então, assim, obviamente que eu passo um escopo base para os fornecedores, só que eu sempre deixo uma observação que, de repente, eles podem estar enxergando mais coisas do que eu enxerguei. Sim, então, é importante entendi. essa discussão. De repente, o escopo vai, eles devolvem com alguns itens a mais, só que é importante a gente entender o que eles estão devolvendo, porque, infelizmente, a gente trabalha com alguns fornecedores que eles vão te imputar uma série de coisas para ver se cola, vai que cola. Entendi. Então, você tem que ter aquele embasamento técnico de falar, opa, peraí, que aqui eu acho que não precisa. Mas vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, vamos chegar no meio termo, porque eu preciso comprar. E eles precisam vender. Por isso a importância de quem está gerenciando esses contratos possuir o conhecimento técnico. Vendo assim, é muito difícil uma pessoa sem um respaldo técnico conseguir fazer uma boa gestão, porque Sim. Foi igual você falou, se você solicitar um serviço e vier uma devolutiva que esteja enfiando um monte de serviço, coisa desnecessária, aí o seu budget, que geralmente já é bem apertado, na verdade já vai estourar Sim. por coisas Sim. que talvez poderia ter sido evitado, né? E por exemplo, cara, uma coisa que é bem importante, eu sou super apto a fazer quantas revisões forem necessárias de escopo antes de fechar o negócio, porque é muito mais difícil você depois conseguir aditivar essa proposta. Fala, Sim. Poxa, olha, esquecemos de colocar um disjuntor, esquecemos de colocar, de repente, a especificação da tinta, enfim, esse tipo de coisa. Então, essa conversa, essa troca com os fornecedores, antes de fechar, eu vejo isso como extrema importância, cara, porque é ali que você consegue
de repente, acrescentar alguma coisa que você não enxergou. Então, essa Entendi. questão dessas revisões antes de fechar o contrato, eu acho isso muito importante. Renan, muito legal nosso bate-papo. Agradeço você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse tipo de conteúdo, porque, gente, novidade no Eletrocutando, tá? Você pode procurar no YouTube. Conteúdo como esse não tem, principalmente abordando esses assuntos que é de extrema importância. Então, o Renan é um cara que tem um conhecimento técnico, se comunica muito bem e ele vai participar mais vezes aqui no canal. Quem gostou do Renan, dá um joinha, deixa os comentários aqui e pede para ele participar de novo. Renan, muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Quer deixar algum contato aí para consultoria, Instagram, ou por enquanto tá sossegado de redes sociais? Cara, eu sempre falo o seguinte, ao longo da minha curta carreira, vamos assim dizer, eu recebi a ajuda de muita gente. Não cheguei ainda, basicamente, em lugar nenhum. Estou engatinhando, mas eu faço questão de ajudar, cara. Eu acho que os meus colegas de profissão, eles não são meus concorrentes, cara. Eles são pessoas como eu, que precisam, de repente, de uma ajuda. Porque, às vezes, você tá ali naquela correria do dia a dia, cara, e, às vezes, a solução técnica tá na sua frente. Só que você não consegue parar por 2 minutos para poder raciocinar. Estou à disposição. Meu Instagram é engpires14. Tô lá, cara, se precisar, de repente, me adicionar, tirar alguma dúvida. De repente, se a gente precisar fazer alguma visita técnica, posso também tentar ver lá internamente para a gente conseguir, de repente, fazer alguns vídeos, algumas coisas lá dentro, porque lá é um complexo de quase 200 mil metros quadrados de área. Nós temos uma série de edificações lá, desde galpões que eram antigas estações de trem na época das indústrias Matarazzo, em 1930. Cara, é um complexo gigantesco. Eu tenho vários desafios lá. Enfim, eu agradeço mais uma vez, Henrique, seu convite. É muito bom poder compartilhar algumas ideias. Eu acho que eu sempre brinco o seguinte: a galera da engenharia tem que se unir mais. Porque a nossa profissão ela tá tão sucateada que se não houver essa união entre nós, eu acho que a gente nunca vai conseguir evoluir, cara. Perfeito. Então, muito obrigado pelo convite, eu me coloco à disposição, espero ter ajudado de alguma forma as pessoas. Se precisar, eu me coloco à disposição para poder voltar aqui e a gente continuar esse papo que foi tão bacana. Show de bola. Renan, muito obrigado, viu? E até o próximo. Eu que agradeço. Um abraço, Henrique. Pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Yeah, yeah.